Olá, meus queridos alunos da segunda fase da OAB em Direito Constitucional. Vamos avançar, vamos continuar nossos estudos, porque precisamos, né? E hoje é o dia que a gente vai finalizar o tema garantias constitucionais ou remédios constitucionais. Falta um apenas, né? O habeas corpus. Depois temos outras peças para analisar outros assuntos, né? Temos que falar com detalhes do controle de constitucionalidade, de todas as peças, né, da ação direta de inconstitucionalidade, a ADC, a ADPF. Então, temos que finalmente concluir as garantias para poder avançar os nossos estudos aí, tá? Bem, em relação ao habeas corpus, algumas considerações devem ser feitas. Primeiro que é uma peça, né, prático-profissional, é uma ação constitucional de natureza penal. Então, é uma peça que não caiu ainda em direito, em segunda fase, em direito constitucional. Já caiu em direito penal, né? Na segunda fase, em direito penal. Aliás, na época que eu fiz a prova da OAB, lá em 2004, e olha que faz tempo, né? Não tinha a opção, a escolha para fazer a segunda fase em direito constitucional. E eu fiz em penal, e na minha peça, na verdade, eles aceitaram a apelação ou o habeas corpus. Então, caiu na minha prova, né? E eu acabei fazendo lá o habeas corpus. Deu certo, que bom. E tudo bem, né? Bem, mas independentemente de não ter caído como peça prático-profissional na segunda fase da OAB, isso não significa que nós não devemos conversar sobre ela, porque pode aparecer, e ela não deixa de ser uma garantia constitucional, né? E é um remédio heróico que vem para proteger aí a liberdade de locomoção, ir, vir, permanecer, tá? E já caiu em direito constitucional como questão subjetiva. Caiu já na primeira fase e caiu já na segunda fase como questão subjetiva. Eu até trouxe, as questões são mais antigas, mas estão de acordo, e eu trouxe essas questões para nós trabalharmos, né? Tendo em vista que os temas se repetem, inclusive os assuntos abordados nas próprias questões, né? Não só as peças e os temas e as fundamentações, né? Mas os assuntos também que já caíram nas questões, eles se repetem. Isso a gente sabe, né? Porque nós analisamos todas as provas e nós verificamos essa coincidência, essa repetição, esse comportamento do examinador de reiterar assuntos que ele reputa como importantes, tá? Bem, e aí sobre o habeas corpus, nós vamos lembrar, né, que ele protege a liberdade de locomoção, ir, vir e permanecer, né? Liberdade essa que pode estar sendo ameaçada ou já violada. Quando ele foi feito lá atrás, né, nós criamos até uma teoria, ele servia para tudo, tá? A teoria do habeas corpus, ele era utilizado para tudo, ele ficou conhecido, inclusive, internacionalmente, como o remédio, né? A teoria do habeas corpus, a teoria brasileira do habeas corpus, porque ele era utilizado para tudo. Depois surgiram os outros remédios e, obviamente, que ele ficou sendo utilizado apenas para sua finalidade específica, que é a proteção da liberdade de locomoção. Talvez uma das liberdades mais importantes do ser humano, né? Tem previsão constitucional lá no artigo 5º, inciso 68, que eu reproduzo agora na tela com vocês. Olha lá. Então, diz o artigo 5º, inciso 68, que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, volte para mim. Só nessa ideia central do artigo 5º, inciso 78, nós já extraímos algumas considerações, né? Primeiro, que o objetivo, que a tutela é a proteção dessa liberdade de locomoção, dessa liberdade de ir, vir e permanecer. Ok. A segunda observação que dá para extrair só da leitura do inciso 68 do artigo 5º é que o habeas corpus, ele não cabe apenas quando alguém está preso, né? Por quê? Porque se alguém estiver preso de forma ilegal, já há violação em relação à sua liberdade de locomoção. Mas a ameaça, se alguém estiver na iminência de ser preso, essa ameaça já é protegida pelo remédio, pelo habeas corpus. Então, nós vamos lembrar que esse habeas corpus ele pode ser de duas espécies, né?
o habeas corpus preventivo e o habeas corpus repressivo. Qual que é a diferença entre um e outro, né? Quais diferenças, enfim. O habeas corpus preventivo, ele tutela a ameaça à liberdade de locomoção. Então, ele está na iminência de ser preso. Portanto, aqui, o pedido nesse habeas corpus não será um alvará de soltura, tendo em vista que ele não está preso, e sim um salvo-conduto, tá? Para ele para que essa prisão não se efetive, essa prisão ilegal, ok? Já em relação à violação, se ele já estiver preso de forma ilegal, estaremos diante, portanto, de um HC repressivo, que visa combater a violação à liberdade de locomoção. E aí, obviamente, se ele já está preso, teremos que pedir um alvará de soltura, tá? Ambos precisamos lembrar, tanto o HC preventivo quanto o repressivo, eles são regidos pelo princípio da informalidade. Vocês lembram? O que é a informalidade? Quais são as repercussões práticas, né? Não precisa de capacidade civil. Então, ele pode ser impetrado por um brasileiro, pelo estrangeiro, até mesmo por uma pessoa jurídica em favor de uma pessoa natural, né? Não precisa, pode ser um menor de idade, pode ser um deficiente mental, não há necessidade de capacidade civil para impetração de habeas corpus, tá? É informal. Também não é necessária a observância de requisitos formais, né? Exceto aqui, na nossa segunda fase da OAB. Porque, de fato, nós precisamos observar os requisitos formais que temos lá no Código de Processo Penal, sob pena de reprovação, né? Então, precisamos, sim, alinhar esta peça prático-profissional, esta garantia, de acordo com os requisitos formais previstos no Código de Processo Penal, tá? Mas, em princípio, ele é uma garantia, né? Não precisa de advogado, né? Não precisa... Pode ser por meio de advogado, mas não há necessidade, não precisa de capacidade civil. É também uma ação gratuita. Quem nos garante isso é o inciso 77 do artigo 5º, olha lá comigo na tela, que ele diz o seguinte, ó, são gratuitas as ações de habeas corpus, habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, veja que dos remédios, né, nós temos aí habeas corpus e habeas data como ações gratuitas. Falamos também da ação popular, né, volte para mim, que é uma ação isenta de custas, exceto comprovada a má-fé, tá? Agora, existe um caso na nossa Constituição que, ainda que haja violação à liberdade de locomoção, não cabe habeas corpus. Isso já caiu algumas vezes em primeira fase, né? Os temas da primeira fase também podem ser reproduzidos na segunda fase. É claro que, se forem, serão com uma certa profundidade, tá? Então, ele não vai cair de forma tão simples como cai numa primeira fase, mas pode ser que aquele mesmo tema se repita na segunda fase com alguns detalhes, né? De forma um pouco mais aprofundada do que como foi requisitado na primeira fase. Bem, em relação ao habeas corpus, essa questão que já caiu, significa o seguinte, existe um caso na Constituição que, ainda que haja violação à liberdade de locomoção, não cabe habeas corpus, tá? Mesmo havendo violação à liberdade de locomoção, não cabe. E vocês sabem, tá lá no final, né? Lá no artigo 142 da Constituição, parágrafo 2º. Olha comigo na tela que eu coloquei para vocês. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Professora, me ajude então. O militar, ele tem um regime próprio. Ele tem o seu regime próprio. E ele, né, pode ser que ele desrespeite a autoridade hierarquicamente superior a ele, e isso já gere a prisão. Sim, né? Lá tem o código próprio, tem as regras próprias. E aí a Constituição fala, ó, para discutir punição disciplinar militar, o remédio habeas corpus não será cabível. Agora, tem um detalhe. O que não cabe aqui, segundo o Supremo Tribunal Federal, é a discussão do conteúdo, do mérito desta punição disciplinar militar.
Então, imaginemos que um militar, né, que seja decretada a sua prisão, e aquela autoridade que decretou a prisão dele não tinha competência para fazer aquilo. Esse sujeito que está preso, esse militar, ele não quer discutir o motivo da ordem, o porquê da ordem. Ele quer discutir questões sobre legalidade. Ele quer discutir a competência da autoridade que decretou a prisão. Veja, o motivo não importa, porque se esse alguém que decretou a prisão, ainda que houvesse motivo para isso, se ele não tinha competência, ele não poderia ter decretado aquela prisão. Entenderam? Então, diz o Supremo Tribunal Federal que nesta hipótese, para discutir questões sobre legalidade, por exemplo, a competência da autoridade que decretou a prisão, aí o remédio fica sendo viável, fica sendo possível, tá bom? Bom, ainda temos, né, várias peculiaridades sobre o habeas corpus, mas eu trouxe aí uma questão de segunda fase que ela discutiu exatamente essa questão relacionada a este remédio. Então vamos lá comigo acompanhar esta objeção. Bom, o senador da República, Valdecir, foi preso em flagrante por crime inafiançável. Os responsáveis pela prisão comunicaram o fato ao Poder Judiciário, tá? Então, o senador foi preso em flagrante por crime inafiançável. Volte para mim. Olha, nós estamos tratando do que aqui, gente? De imunidades parlamentares, né? Nós sabemos que os parlamentares, tá? Quem são os parlamentares? Deputados federais e senadores, eles têm algumas imunidades. Que imunidades, professora? São aquelas prerrogativas públicas, né, dadas aos parlamentares para que eles exerçam a função com liberdade. Portanto, se são essas prerrogativas para o exercício da função, essas imunidades só vão valer no período em que houver função. Ou seja, elas valem desde a diplomação até o término do mandato. Este é o período. Tá certo? Pode até valer no recesso parlamentar. Durante o recesso, sim. Se o ato praticado por aquele parlamentar disser respeito ao exercício da função, sim, tem imunidade. Obviamente que se o ato praticado não tiver relação alguma com o exercício da função, ele não terá a ingerência da imunidade parlamentar. Tá certo? Então, até no período de recesso, ela perdura? Perdura. Até no período de recesso. Isso também já caiu na prova da UAB, tá? Só que tem que ter relação com o exercício da função. Essas imunidades, só para lembrar, elas estão no artigo 53 do texto constitucional e elas podem ser de duas espécies. Não sei se vocês lembram, né? As imunidades quais? Materiais, isso mesmo, e as imunidades formais. Quais diferenças entre uma e outra? Nas materiais, nós falamos, né, que os parlamentares, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por tudo que disserem, por tudo que votarem, por tudo que opinarem. Então, eles são invioláveis, eles não respondem, civil e penalmente, pelas palavras, opiniões e votos que forem proferidos no curso dos seus mandatos, tá? Não respondem. Tá, ok. E o vereador? O vereador também tem essa imunidade só no seu município, na circunscrição do seu município, ok? Além dessas imunidades materiais, que dizem respeito a palavras, opiniões e votos que forem proferidos no curso dos mandatos, existem as imunidades formais ou processuais, né? Essas imunidades formais se dividem em duas, e a questão está mencionando, né, tá falando exatamente dessa questão das imunidades, ok? É por isso que eu fiz esse adendo para comentar com vocês pelo menos uma bagagem, né, de conteúdo material sobre essas imunidades. Bem, essas imunidades formais, elas se dividem em duas. Elas podem estar relacionadas à prisão ou ao processo criminal. Como assim, professora? Parlamentar não pode ser preso. Salvo na hipótese aí que nós estamos trazendo pelo problema. No caso de flagrante delito por crime inafiançável.
Em regra, parlamentar não pode ser preso, exceto em flagrante delito de crime inafiançável, pela prática de crime inafiançável. É exatamente o texto da questão. Olha já comigo mais uma vez, ó. O senador da República, Valdecir, foi preso em flagrante por crime inafiançável. Os responsáveis pela prisão comunicaram ao fato ao Poder Judiciário que manteve a prisão. Então, volte aqui para mim. Tá. Ele pode sim ser preso no caso de flagrante de crime inafiançável, mas nós sabemos que nem nessa situação específica de flagrante de crime inafiançável, talvez ele se mantenha preso. Por quê? Porque a casa em que ele está vinculado, se é um senador, o Senado, portanto, é a casa em que ele está vinculado. Se é um deputado federal, a Câmara, né? A casa em que ele está vinculado, ela vai ter que ser comunicada em 24 horas para deliberar sobre essa prisão. Entenderam? Aqui a comunicação feita, né, ao judiciário, foi feita ao judiciário que manteve a prisão. Mas quem que tem que ser comunicado? A casa em que ele está vinculado. Se é um deputado federal, a Câmara. Se é um senador, o Senado Federal, em 24 horas, para que ela resolva sobre a prisão. E é por isso que acaba não tendo, porque, né, são os seus iguais que vão a decidir pela manutenção ou não da prisão. Mas, enfim, feitas essas colocações, só lembrando aqui, ó, vereador não tem imunidade formal, né? Essa relacionada à prisão e ao processo. Veja, só para concluir, eu falei da prisão e processo. Tá bom, professor, ele não vai ser preso, mas vai ter processo. Os processos criminais, né, por crimes ocorridos após a diplomação, eles podem ter seus andamentos suspensos, também por deliberação aí, tá? Pode ter o andamento. É claro que se suspender o processo, também terá de ser suspenso o prazo prescricional do crime, né? Porque senão haveria impunidade, não imunidade, e não é isso que a Constituição preconiza, tá bom? Bem, então vamos voltar, né? Ah, vereador não tem imunidade formal, nem relacionada à prisão, nem relacionada ao processo. Vereador, a única coisa que ele tem é a imunidade material, palavras, opiniões e votos que ele proferir no curso dos mandatos e na circunscrição do município para o qual foi eleito. Só na circunscrição do seu município, ok? Tá, então vamos voltar para a questão. O senador da República Valdecir foi preso em flagrante por crime inafiançável. Os responsáveis pela prisão comunicaram ao fato ao Poder Judiciário, que manteve a prisão. Letra A. Diante do fato descrito, pode ser tomada alguma medida para que o senador seja posto em liberdade? B. Em caso positivo, que medida seria e com que fundamento? Em caso negativo, justifique a resposta. Pode voltar aqui para mim antes de conversarmos, né? Qual que é? O que nós vamos poder impetrar para proteger esse senador, né? Que não poderia estar preso. Bem, vamos então responder. Aqui eu tenho a resolução da questão, né? Diante do fato descrito, então na tela, ó. Pode ser tomada alguma medida para que ele seja posto? Olha lá. É impossível a manutenção da prisão por decisão judicial. Uma vez que, em função da imunidade formal prevista no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição da República, cabe à casa a que pertence o parlamentar deliberar sobre a manutenção da prisão, nos casos de crimes inafiançáveis, tá? Então, como eu falei, volte para mim, né? A casa respectiva é que vai decidir, não é o Poder Judiciário quem vai decidir pela manutenção da prisão ou não. Quem vai decidir é a casa em que ele está vinculado, correto? Nesse caso, teria que ser o Senado Federal. E aí, então, se é positiva, a resposta é positiva, não pode, de fato, mantê-lo na prisão. Qual seria a medida cabível para fazer com que ele, né, saia da prisão? Olha lá na tela, nós colocamos. Diante da ilegalidade da manutenção da prisão por autoridade incompetente, o juiz é incompetente para isso, cabe a impetração de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, conforme disposição do artigo 102, inciso 1º, a linha B e D da Constituição. Volte para mim. Nós sabemos o seguinte, né? Que os parlamentares, eles têm o foro por prerrogativa de função. O que é isso? Ou o chamado foro privilegiado, né? Que é assim,
os deputados federais e senadores são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, a competência para o julgamento desse remédio, desse habeas corpus, é do Supremo Tribunal Federal. Professora, como é que foi aí a distribuição de pontos, né? Olha lá, distribuição de pontos pela FGV. Primeira, sim, violação da imunidade formal, 0,35, nos termos do artigo 53, parágrafo 2º, 0,3 aí. A mera resposta sim não é pontuada, tá? A medida cabível é a impetração de habeas corpus perante o STF, nos termos do artigo 102, pontuava, volte para mim, né? Na letra A, pontuava separadamente o fato de você saber que é imunidade formal, né? Relacionada à prisão, e o artigo respectivo. Então, não adianta só escrever o artigo. Tem que escrever o nome, do que o artigo trata, né? Então, 53, parágrafo 2º, e violação, né, da imunidade formal, pode até completar, né, na modalidade prisão, tá? Porque a imunidade formal é o gênero do qual são espécies, a prisão e processo, tá? E na letra B, também separou, se dissessem que era o habeas corpus, e depois a competência do STF para isso, de acordo com o artigo 102, inciso 1º, alíneas B e D. Tá certo? Então, era essa, né, a resposta que o examinador queria que você estivesse formulado lá atrás, quando colocou na prova esse questionamento. Mas tem mais, né, mais algumas. Vamos fazer mais uma? Olha lá comigo na tela, ó. João, acusado de ter praticado crime de menor potencial ofensivo, teve negado pela turma recursal seu pedido de trancamento da ação penal em curso no juizado especial. Nessa situação hipotética, caso queira ingressar com alguma medida judicial, como deverá proceder? Fundamente sua resposta. João deverá impetrar habeas corpus contra a decisão da turma recursal do juizado especial criminal para o trancamento da ação penal, artigo 5º, 68 da Constituição, cujo julgamento compete ao TJ local. Isso porque, de acordo com o entendimento do STF, muito embora as turmas recursais funcionem como órgãos de segunda instância recursal, elas não incluem no conceito de tribunal, já que integradas por juízes de primeiro grau. Assim, deve-se aplicar a regra do artigo 96, inciso 3º ao caso. Além disso, o entendimento anterior do STF de que caberia ao próprio Supremo o julgamento do HC contra ato de turma recursal dos juizados especiais criminais acabava por contrariar a taxatividade do rol de suas competências originárias, estabelecido no artigo 102, inciso 1º do texto. Não se trata de questão inédita, isso já até caiu, né? Já há bastante tempo. Indaga-se, né, mais uma vez, sobre o conhecimento do candidato acerca do cancelamento da súmula 690 do STF. Pode voltar aqui para mim? Ficou claro? Bem, então são questões, né, nesse sentido, que já foram questionadas na sua prova da OAB na segunda fase, quando tratou do remédio habeas corpus, tendo em vista a ideia de que cai pouco, mas já foi questionado e por isso nós devemos saber. Outra questão relevante sobre o habeas corpus diz respeito à possibilidade da impetração quando estivermos tratando de vara civil, quando estivermos tratando de prisão civil, né? Nós sabemos que a Constituição, ela traz hipóteses de prisão civil, né? Ela diz lá, não haverá, né? A regra é a liberdade, não haverá prisão civil por dívida, né? Ela diz isso no artigo 5º, exceto em 2 casos, devedor de alimentos e depositário infiel. Mas nós temos aí, né? A adesão a um tratado que aboliu uma dessas 2 situações. Nós vimos nas nossas primeiras aulas um pouquinho, ao tratarmos, né, do artigo 5º da nossa Constituição, falamos disso daí. E a OAB, ela perguntou exatamente sobre esse assunto. Vamos ver a questão? Olha lá. João é depositário de determinado bem móvel, decorrente de contrato civil. Devidamente notificado para entregá-lo, não cumpriu com a obrigação nem indicou o local onde estaria o bem. O interessado ingressou com a ação pertinente na Justiça Civil e
após o trâmite regular do processo, houve determinação no mesmo sentido pelo juiz que conduzia o processo, ou seja, que João deveria entregar o bem. João permaneceu inerte, o que ocasionou a determinação de sua ordem de prisão por 60 dias. Inconformado, João impetrou o habeas corpus no tribunal competente. Diante da situação hipotética apresentada, indique a posição do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade da ordem de prisão do depositário infiel. Volte para mim. Já faz um tempo, né, que o Supremo Tribunal Federal definiu isso. Mas mesmo assim, né, os outros órgãos acabavam não cumprindo. Mesmo que ele tenha criado uma súmula vinculante sobre o assunto, ainda havia posicionamento em contrário. Tanto é que tem súmula também do STJ. Mas vamos lembrar só esse assunto, porque ele já foi, né, solicitado. Então, a Constituição diz, né, que, em regra, não cabe prisão civil por dívida. E ela excepciona em duas hipóteses: do devedor de alimentos, né, o devedor, né, inexcusável de pensão alimentícia, e a do depositário infiel. Mas nós somos signatários do Pacto São José da Costa Rica. Conhecem? Isso. E ele só admite a prisão do devedor de alimentos, não admite a prisão do depositário infiel. E, obviamente, que ele chegou no Supremo Tribunal Federal esse questionamento, né? Se cabe ou não a prisão civil por dívida do depositário infiel aqui no Brasil, tendo em vista que a Constituição admite, mas o pacto, do qual o Brasil faz parte, é signatário, ele proíbe. E aí o Supremo Tribunal Federal, numa mudança na sua jurisprudência, ele entendeu que não caberia mais essa prisão civil por conta da adesão a esse tratado. E vocês podem me perguntar, mas professora, calma. É um tratado de direitos humanos, eu sei, mas ele não foi aprovado pelo processo legislativo da emenda constitucional. Até porque, quando nós aderimos a esse tratado, nem havia essa possibilidade. A possibilidade de nós incorporarmos um tratado sobre direitos humanos pelo processo legislativo da emenda, para que ele valha como emenda, para que tenha status de emenda constitucional, ou seja norma constitucional, veio em 2005, porque foi a emenda 45 de 2004 que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição, que é o parágrafo que admite a possibilidade, né, de nós incorporarmos tratados sobre direitos humanos pela mesma forma que aprovamos a emenda, 3/5, em 2 turnos e nas 2 casas do Congresso Nacional, e este tratado ter status de norma constitucional. Você vai me dizer, mas espera aí, o Pacto São José da Costa Rica não foi incorporado desta maneira. E como que ele prevaleceu sobre o texto da Constituição? Bem, aqui foi adotada aquela tese da supralegalidade dos tratados de direitos humanos, que não foram aprovados pelo processo legislativo da emenda. Então, segundo o Supremo, ele tem caráter supralegal. Ele está, só pelo fato de ser de direitos humanos, acima das leis e abaixo da Constituição. Bem, essa resposta, essa explicação, não resolve o problema, professora, porque ele continua sendo infraconstitucional. Ele é supralegal, mas ele é infraconstitucional. Como é que algo que está abaixo da Constituição tornou inaplicável o texto da Constituição? Porque, veja, quando a Constituição fala no rol de direitos e garantias, não haverá prisão civil por dívida, exceto em 2 casos, qual é o direito que está sendo protegido por trás desta regra? Não haverá prisão civil por dívida, exceto em 2 casos. Bem, o direito, obviamente, não é o direito à prisão, não existe direito à prisão. Existe direito à liberdade. Então, quando a Constituição excepciona taxativamente apenas 2 hipóteses em que cabe prisão, está excepcionando o direito, está restringindo o direito. Então, ela diz, a regra é a liberdade. A regra é a liberdade. Excepcionalmente, é possível prisão civil por dívida. Quando? No caso do devedor de alimentos e depositário infiel. A partir do momento que o Supremo entende que a do depositário infiel não cabe mais, o que é que eu fiz com o direito à liberdade? Eu ampliei, porque eu deixei de considerar uma exceção. E isso nós podemos fazer em relação aos direitos e garantias fundamentais, porque eles fazem parte, os direitos individuais,
do rol de cláusulas pétreas, que sequer podemos ter emenda que tenda a aboli-los, mas ampliá-los nós podemos. E este é um exemplo de ampliação, porque agora o direito à liberdade ele foi ampliado. Agora a única exceção da prisão civil por dívida se dá em relação ao devedor de alimentos. E é nesse sentido, né, que nós deveríamos responder e até citar, obviamente, a súmula vinculante, né, criada pelo Supremo, que é a súmula vinculante número 25. Então, fiz aí o texto, coloquei para vocês o textinho, né, da resolução da questão, já no livro de prática tem tudo isso daí. Que, ó, volte aqui para mim, só para eu lembrá-los, né, os livros de prática constitucional, que você pode adquirir lá pelo site da Editora Foco, né, colocar a minha senha de desconto, professora Bruna, tá? editorafoco.com.br, faz a compra e na hora do pagamento vai aparecer lá. Tem alguma senha de desconto? Porque você consegue um abatimento bem bacana em relação ao preço de capa, né? Uns 30%, mais ou menos. E aí você coloca lá, professora Bruna, tudo junto, que já vai abater o valor, tá bom? Se você sentir o desejo, obviamente, de adquirir os nossos livros. Bem, como ficaria então a resolução da questão? Olha lá. A prisão civil por dívida é, em regra, vedada pelo nosso ordenamento. A Constituição Federal, entretanto, estabelece 2 exceções à regra geral, legitimando a prisão civil do devedor que não paga a pensão alimentícia e a do depositário infiel. Isso vocês vão encontrar no artigo 5º, 67 do texto constitucional. O Pacto São José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil, é ainda mais restritivo. Só permite a prisão dos devedores de pensão alimentícia. Ou seja, com base na Convenção Americana de Direitos Humanos, o depositário infiel não pode ser preso. O STF, após julgar o conflito entre a norma internacional, esse pacto, do qual nós somos signatários, e a norma constitucional, o texto da Constituição de 88, editou a súmula vinculante número 25, consagrando, portanto, a tese da supralegalidade dos tratados, para concluir que a prisão do depositário infiel é ilícita. Com base no entendimento do STF, portanto, a ordem pleiteada por João no habeas corpus deve ser concedida. Volte para mim. Veja que interessante, né? Embora tenha caído na prova a questão de um habeas corpus, né? Ele também gostaria que vocês soubessem de todo esse posicionamento do STF em relação à incorporação dos tratados internacionais. Então, para fechar o assunto, você vai lembrar, né, que um tratado internacional, ao ser incorporado, em regra, ele vale como lei ordinária. Excepcionalmente, ele pode valer como emenda constitucional, se ele cumprir 2 requisitos para isso, né? Um primeiro requisito é o requisito material. Não é qualquer assunto que vai valer como emenda. Existe uma matéria específica, por isso o requisito material. Tem que ser necessariamente um tratado sobre direitos humanos. Este é o requisito material. Mas não basta isso. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição, que foi acrescentado pela emenda 45 de 2004, há também um requisito formal. Para valer como a emenda, com status de norma constitucional, esse tratado tem que ter sido incorporado pelo mesmo processo legislativo da emenda constitucional, mesmo processo legislativo de alteração da Constituição Federal, que é aquele previsto no artigo 60 do texto constitucional. Ou seja, a emenda tem que ser aprovada por 3/5, em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso Nacional. Ao final, nós teremos aí 4 votações, né? 2 da Câmara, 2 no Senado. E todas, né? Todas por 3/5 dos votos. Então, é difícil, é um quórum fortificado, né? Mas para o tratado valer como emenda, ele precisa ser aprovado como uma emenda e critério formal e cumprir o requisito material, ou seja, tratar do tema direitos humanos. Ok? Bem, e os tratados que são de direitos humanos, mas que não passaram pelo processo da emenda, como, por exemplo, o Pacto São José da Costa Rica. Bom, segundo o Supremo Tribunal Federal, pelo menos o pacto, ele tem caráter supralegal. Só o fato de ser de direitos humanos já estaria acima das leis
né? Tudo bem que ainda abaixo da Constituição infraconstitucional, mas o fato de ser de direitos humanos já faz com que aquele tratado, né, valha mais do que as leis. Então, hoje, gente, as normas infraconstitucionais, nós precisamos analisar a compatibilidade delas em relação ao texto da Constituição de 88, mas não só. Porque todas as normas, todas as leis, elas devem ser compatíveis com a Constituição de 88, sob pena de serem declaradas inconstitucionais, mas elas também devem ser compatíveis, elas devem, pelo menos, não violar o quê? O texto dos tratados sobre direitos humanos. Sejam aqueles que passaram pelo processo da emenda, porque aí eles já terão status de norma constitucional, e aí já teria que respeitar de qualquer maneira, porque é infraconstitucional, mas também aqueles que não foram aprovados e que têm caráter supralegal, porque só por serem de direitos humanos, eles já estão acima das leis. Ok? Joia? Vamos para mais uma questão interessante? Vamos lá? Na tela. Paulo, delegado de polícia, preside o inquérito X, no qual é apurada a prática de crime de estupro por João, que se encontra preso contra a menor M, de 13 anos de idade. No curso do inquérito, a menor se retratou da acusação de estupro, mas Paulo não comunicou tal fato ao juiz de direito competente para proceder ao arquivamento do inquérito, razão pela qual foi aberta a pedido do Ministério Público a ação penal para apurar eventual crime de prevaricação. Tendo o juiz de direito do Juizado Especial Criminal da Comarca Y, do Estado Z, determinado a intimação de Paulo para a audiência de transação penal, este impetrou habeas corpus, com vistas a impedir seu comparecimento à audiência, bem como a se livrar do referido inquérito. Mas a turma recursal estadual denegou o pedido. Em face dessa situação hipotética, indique, com a devida fundamentação legal, a medida judicial mais adequada para que Paulo atinja o objetivo pretendido, bem como o órgão do Poder Judiciário competente para julgá-lo. Bom, pode voltar aqui para mim. Vejam que é uma hipótese, né, em que cabe aí o habeas corpus, né, e para quem é essa competência, nós trouxemos, portanto, a resolução, para vocês saberem como seria o caminho viável neste caso concreto, que foi objeto de questionamento numa prova de segunda fase da UAB em direito constitucional, tá? Embora tenha um cunho penal aí, caiu em direito constitucional. É bom que saibam disso. Volta lá para a tela. Paulo poderá impetrar habeas corpus, ação penal constitucional, que tem por objeto a garantia da liberdade de ir e vir, artigo 5º e 68. Conforme entendimento geral, a instauração de inquérito policial já autoriza a impetração de HC. Com maior razão, a medida é também cabível já no curso da ação penal. De acordo com a orientação do STF, compete ao Tribunal de Justiça local o julgamento do habeas corpus contra a decisão de turma recursal do Juizado Especial Criminal. Isso porque, muito embora as turmas recursais funcionem como órgão de segunda instância recursal, elas não se incluem no conceito de tribunal, já que integradas por juízes de primeiro grau. Assim, deve-se aplicar a regra do artigo 96, inciso 3º da Constituição, para afirmar a competência de julgamento do pedido formulado no HC. Além disso, o entendimento anterior do STF, que cabia no próprio Supremo, o julgamento do HC contra ato de turma recursal dos juizados especiais criminais, acabava por contrariar a taxatividade do rol de suas competências originárias, estabelecidas no artigo 102, inciso 1º do texto constitucional. Comentários adicionais, já comentei, né, que essa súmula 690 foi, né, superada já e, portanto, não cabe, volte para mim, a alegação desta súmula aí, tá? Vejam que o mesmo assunto sobre o cabimento, né, de habeas corpus contra a decisão da turma recursal e em torno dessa essa súmula que foi cancelada, né, caiu mais de uma vez na sua
peça, na sua prova de segunda fase. É por isso que eu gosto muito dessas aulas em que a gente treina por meio da resolução de questões subjetivas que já foram questionadas, porque os assuntos se repetem. Às vezes o problema, a forma como é perguntada, muda um pouco, mas a resposta é a mesma, né? O centro, o que realmente o examinador queria que vocês respondessem, tá aqui, né? Na mesma questão, né? Gira em torno do mesmo assunto, enfim. É muito mais fácil, né? Eu acho que nós temos tempo para fazer mais uma, tá? E aí depois a gente segue para o intervalo para depois, quando vocês voltarem, nós elaborarmos a nossa peça, tá certo? E já deixar para trás essa questão do habeas corpus, tendo em vista que não é algo recorrente na sua segunda fase em direito constitucional, tá bom? Mas dá tempo de vermos mais uma. Olha lá. Durante uma partida de futebol realizada entre um time brasileiro e um time argentino, o jogador argentino Leandro, que reside em Buenos Aires, foi preso em flagrante delito pela prática do crime de racismo, por ter dirigido contra um jogador brasileiro insultos de cunho racista. Leandro está preso em uma delegacia de polícia e seus advogados tentam fazer com que seu ato seja qualificado como injúria agravada por racismo, o que permitiria sua libertação mediante pagamento de fiança, o que não acontece quando o crime é qualificado como racismo, que é um crime inafiançável. Consultado acerca do caso, o advogado afirmou o seguinte: essa questão é juridicamente controvertida e Leandro possivelmente ficará preso por mais algum tempo. Os estrangeiros que não residem no Brasil não têm direito a habeas corpus. Direito esse que é garantido pelo artigo 5º da Constituição apenas aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Considerando a situação hipotética acima, redija um texto dissertativo avaliando a correção da interpretação dada pelo advogado, citado ao caput do artigo 5º da Constituição da República, combinado com o inciso 68, que é o inciso que trata do habeas corpus, do mesmo dispositivo, transcritos a seguir. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, e de fato está escrito isso, né? Estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Inciso 68, que trata do habeas corpus, é um inciso desse próprio artigo. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Volte aqui para mim. Então, a questão, gente, é uma questão que já foi resolvida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aqui não bastaria o conhecimento do texto da Constituição. Precisaria saber um pouquinho mais. Por exemplo, vocês precisariam lembrar das características dos direitos fundamentais que nós vimos, né? Dentre as características, nós temos uma conhecida como universalidade. O que é isso? Os direitos fundamentais são aplicáveis a todas as pessoas indistintamente, eles são universais. Então, embora o texto, né, o caput do artigo 5º esteja escrito estrangeiros residentes no Brasil, isso já chegou no Supremo Tribunal Federal e ele entendeu que, obviamente, que o estrangeiro que vem aqui a passeio, claro que ele vai ter preservado o seu direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança. Ah, não, é estrangeiro, não tem essa garantia não, pode matar, pode roubar. Será que é assim? Claro que não. Mas se nós fizermos uma interpretação literal do artigo 5º, a interpretação vai ser essa. Não, é só para brasileiro e para estrangeiro que mora aqui no Brasil, residente no Brasil.
E aí você já se perdeu e errou. Obviamente que isso não tem um mínimo de razoabilidade. Então, a característica da universalidade, ela prevalece aqui, ela prepondera, de modo que é ela que vai ser o fundamento aqui da nossa questão. E se ela prepondera, se os direitos são aplicáveis a todas as pessoas, o estrangeiro também tem esse direito, inclusive tem o direito de impetrar habeas corpus, né? Porque ele não exige nada, qualquer pessoa pode impetrar este remédio, tá? Professora, tecnicamente, como é que ficaria a resposta? Você tem isso também aí? Sim, sim. No meu livro de prática a gente tem essas questões, né? Então eu trouxe e coloquei aqui para vocês. Olha lá comigo na tela. Muito embora o artigo 5º caput da Constituição refira-se a estrangeiros residentes no país, a norma deve ser interpretada extensivamente, para abranger também os estrangeiros de passagem pelo Brasil, pois a interpretação sistemática da Constituição, antes de proibir, garante a impetração de habeas corpus por estrangeiros, mesmo que de passagem pelo país. Os direitos e garantias fundamentais, rol no qual se insere a garantia do habeas corpus, são dotados de diversas características, dentre elas a da universalidade, segundo a qual esses direitos e garantias dirigem-se indistintamente a todo ser humano, independentemente de raça, credo, nacionalidade ou convicção política. Ademais, a Constituição de 88 impõe a observância aos direitos fundamentais, inclusive aos não expressamente previstos em seu texto, mas decorrentes do regime e dos princípios por elas adotados. Volte para mim. Já comentei com vocês. O rol de incisos do artigo 5º é um rol meramente exemplificativo. Há direitos fundamentais espalhados por todo o ordenamento, inclusive em tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte. Veja o exemplo agora recente da impossibilidade da prisão do depositário infiel. Quem trouxe isso? Quem ampliou o direito à liberdade? Um tratado internacional. Então, há direitos fundamentais espalhados por todo o ordenamento. Na tela. Parágrafo 2º, né? Ademais, a Constituição de 88, ela impõe a observância dos direitos fundamentais, inclusive aos não expressamente previstos em seu texto, mas decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Como da dignidade da pessoa humana, que é fundamento, volte para mim, a dignidade da pessoa humana, ela não vem prevista no rol de incisos do artigo 5º, e sim como fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 3º. Mas ela é considerada um direito fundamental, óbvio, talvez o mais importante. Talvez o mais importante. Volta lá para a tela. No caso, olha lá, o respeito à dignidade humana, erigido a fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 3º, também impede a adoção de tratamento diferenciado nessa hipótese. Por isso, ao contrário do defendido pelo advogado consultado, a garantia esculpida no inciso 68 do artigo 5º da Constituição dirige-se a brasileiros e a estrangeiros de passagem pelo país, ou até aos estrangeiros em situação irregular no Brasil, como a impetração para evitar a expulsão do território nacional, podendo ser impetrado sempre que alguém se encontrar sofrendo ou na ameaça de sofrer violência à sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, dado o caráter universal dos direitos fundamentais e a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Volte para mim. Ficou claro? Veja que nós fizemos um texto mais longo, complexo, né? Você nem precisaria colocar todas essas informações como resposta à sua questão. Mas aqui nós sempre treinamos pelo máximo, porque quem sabe mais, sabe o menos. Se você sabe elaborar uma boa resposta com muitos fundamentos,
certamente você saberá, né, fazer uma meia resposta suficiente para a pontuação da segunda fase, né? Então treine sempre pelo seu máximo, pelo melhor, porque, né, a média já vai gerar a sua aprovação. E é isso que importa. Treine pelo máximo e faça na prova o suficiente para sua aprovação. Lógico, tentando sempre o máximo, mas não importa. A nota máxima nesse momento ela não é importante. O que é importante é a sua aprovação. Por isso o treino deve ser pelo máximo sempre, OK? Vamos fazer um breve intervalo. Eu vou voltar depois para ensiná-los, então, o procedimento, a previsão do CPP e a elaboração da peça prático profissional do habeas corpus, tá bom? Um abraço e até já.
Olá, alunos, de volta com Direito Constitucional, segunda fase da UAB. Estamos tratando do remédio habeas corpus, a última garantia constitucional que faltava analisarmos. Então, já falamos do habeas corpus, do habeas data, do mandado de segurança, mandado de junção, ação popular, e faltava a análise do habeas corpus. Então, nós estamos resolvendo aquelas questões que já foram objeto de questionamento nas provas da UAB anteriores, né? E vamos, obviamente, elaborar aqui uma peça prático-profissional, embora não tenha caído, para que, se aparecer algo nesse sentido, vocês estejam preparados, tá? Vamos lá para mais uma questão, antes da elaboração da peça. Paulo, empresário do ramo imobiliário, suspeito de participação em quadrilha envolvida na venda fraudulenta de grandes áreas de terra pública, foi convocado a depor como testemunha em Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, criada pela Assembleia Legislativa de determinado estado da federação, para investigar a atuação de organizações não governamentais no estado. Antes do dia do depoimento, o presidente da CPI afirmou em entrevista que, se Paulo faltasse à verdade ou se calasse no esclarecimento dos fatos, iria determinar sua imediata prisão em flagrante pelo crime de falso testemunho. Nessa situação hipotética, qual seria o instrumento processual adequado para evitar a prisão em flagrante e que fundamentação de mérito deveria ser utilizada? Volte aqui para mim. Bem, os temas acabam nos obrigando a fazer alguns adendos, alguns apartes para explicar o assunto, né? As questões acabam nos levando a alguns temas. Então, CPI, aquela Comissão Parlamentar de Inquérito, ela vem prevista no artigo 58, parágrafo 3º do texto constitucional. Nós sabemos que as CPIs, para serem criadas, elas precisam aí da assinatura, do requerimento de pelo menos 1/3 dos membros. Membros da onde, professora? De onde essa CPI estiver sendo criada, instaurada. Nós temos CPI mista, que é uma CPI no Congresso Nacional. Nós temos CPI na Assembleia Legislativa, como o exemplo que caiu na prova da OAB. Ou uma CPI só na Câmara, só no Senado. Então, vai ser 1/3 dos membros, de onde ela estiver sendo instaurada. A ideia de assinatura mínima de 1/3, de não ser um quórum tão fortificado para instaurar, para começar, para prestigiar o direito das minorias. Direito que as minorias têm em investigar. Veja, não estou acusando ninguém, nada. No primeiro momento é uma investigação. É uma comissão parlamentar de inquérito que visa a apuração de um fato determinado por um prazo certo. Fato determinado é aqueles que você tem apenas, ao menos, indícios de autoria, prova da materialidade, Não dá para falarmos, por exemplo, vamos investigar a corrupção no Brasil. Não, porque só vai fazer isso, Então, o fato determinado é aquele que você tem pelo menos, indícios, o CPI no mensalão, Normalmente o nome dado à CPI é esse fato determinado. E, além disso, ela tem esses requisitos, tem alguns poderes, Então, o que a CPI pode fazer, o que a CPI não pode fazer? Quem responde isso é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E ele já afirmou, essa jurisprudência, de que a CPI pode determinar a quebra do sigilo, das comunicações, na verdade, no sigilo bancário, fiscal, tá? E dos dados telefônicos. A CPI pode determinar a quebra do sigilo bancário, fiscal e dos dados telefônicos. Cuidado! Quando a gente fala em quebra do sigilo dos dados, significa que ela vai ter acesso às contas, para quem ligou, que dia foi, quanto tempo foi a conversa, Mas ela não vai fazer interceptação, escuta, não vai adentrar na conversa, isso não, porque isso depende de ordem judicial e tem que ser para fins criminais, Exceto se for uma prova emprestada. O juiz criminal concedeu a ordem, fez a escuta, reduziu a termo, e aí a CPI quer se valer daquela escuta que foi produzida lá num processo criminal. Aí ela poderá, mas em regra, não, É só os dados telefônicos. CPI pode convocar pessoas e autoridades para prestarem esclarecimentos, Depoimentos aí. Se for uma autoridade vinculada diretamente ao executivo
e essa autoridade não comparece nem justifica, nós sabemos também que ela estará sujeita ao crime de responsabilidade, artigo 50 da Constituição. Só que a CPI não pode determinar, né, a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, isso não. Por quê? Só por ordem judicial para fins criminais. Também não pode determinar buscas domiciliares. Não, porque também depende de ordem judicial. E não pode decretar a prisão, salvo em flagrante. Então, ela pode prender em flagrante? Pode, né? Em regra, ela não pode decretar a prisão, mas em flagrante, qualquer do povo pode fazê-lo, até uma CPI. Então, de fato, né, se esse Paulo, né, cometer o crime de falso testemunho, ele pode ser preso em flagrante, né? Então, é para isso que nós estamos... para resolver essa questão, que você precisa ter essa noção da comissão parlamentar de inquérito. E, obviamente, se ele está sendo ameaçado, pode sofrer a prisão, o remédio correto é o habeas corpus, né? Claro que será um habeas corpus preventivo, no qual se pede um salvo-conduto, não um alvará de soltura, né? E só para lembrar que eu falei, né, do habeas corpus preventivo, do habeas corpus repressivo, né? Existe também a possibilidade de uma terceira impetração, que diz respeito, gente, essa terceira, imaginemos que já tenha sido expedido um mandato de prisão, né? Então, é possível, se já tiver um expedido, né? Ele está na iminência mesmo, né? Na verdade, não é mais só uma ameaça, né? Já foi até expedido esse mandato de prisão, e aí tem que pedir, né, um contra-mandado de prisão, para que o sujeito não corra o risco de ter, né, efetivado esse mandado de prisão, tá? Então, vamos supor que já haja um mandado de prisão contra o sujeito, é possível um habeas corpus, né, na modalidade suspensiva, tá? Para que seja expedido um contramandado de prisão, para que ele não se submeta à prisão. Aqui no caso da CPI, que é o que nós estamos falando agora, né, seria um salvo-conduto pedido, porque é amamanhado, não sabe ainda, né? Se ele vai responder por falso testemunho, se de fato ele vai, né? Nem sabemos ainda qual vai ser o teor, né, dessa fala durante a oitiva lá na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, seria um salvo-conduto mesmo, um HC preventivo, tá? Mas é possível suspensivo quando se pede um contramandado de prisão, tá? Então, só para que saibam. Bem, como é que ficaria, então, a resposta a essa questão? Vamos lá comigo na tela. De início, é preciso observar que as comissões parlamentares de inquérito não têm legitimidade para decretar a prisão, pois a privação da liberdade só pode ser determinada pelo Poder Judiciário, artigo 5º, 61, em decorrência do princípio da reserva de jurisdição, ou em situação de flagrância penal, artigo 5º, 61 também. Nesse último caso, as CPIs e todo e qualquer cidadão podem determinar a prisão, como o caso narrado trata de prisão em flagrante, como o caso narrado trata de prisão em flagrante, a medida poderia ser tomada pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Para evitar o constrangimento à sua liberdade de locomoção, Paulo deve impetrar o que, gente? Nós vimos agora há pouco, olha lá. Paulo deve impetrar um habeas corpus, vamos pegar aqui o marca-texto, um habeas corpus preventivo, com fundamento no artigo 5º, 68 do texto, que é o cabimento, né, do habeas corpus, aquele que traz o cabimento do habeas corpus, alegando em sua defesa o direito constitucional à não autoincriminação e ao silêncio, previsto também no artigo 5º, agora 63 do texto constitucional, que pode ser invocado perante as comissões parlamentares de inquérito. Pode voltar para mim. Então, ele vai alegar, né, o direito à não incriminação, a não autoincriminação, direito ao silêncio. Esses seriam aí os fundamentos, né, que ele utilizaria para a prerrogativa, para poder impetrar esse habeas corpus. E o pedido, né, como é um habeas corpus preventivo,
o pedido será um salvo-conduto, tá? Se quiserem, né, pra gente falar um pouquinho mais sobre essa contra a autoincriminação e ainda o direito de permanecer em silêncio, nós temos parte aqui da jurisprudência que explica melhor esse assunto e que eu faço questão de ler com vocês. Olha lá. O privilégio contra a autoincriminação, que é plenamente invocável perante as comissões parlamentares de inquérito, traduz direito público subjetivo, assegurado a qualquer pessoa que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Pode voltar aqui para mim, então. Bem, vejam, né, que é possível, então, essas alegações, inclusive esses dois, violação desses princípios aí, em relação à CPI e a impetração de habeas corpus preventivo numa CPI para garantir um salvo-conduto, para que o sujeito não seja preso em flagrante, tá? Bem, então vamos começar a elaborar a nossa peça prático-profissional relacionada ao habeas corpus, tá? Começando lá, vamos falar um pouquinho de competência, vamos falar um pouquinho de legitimidade, tá? A começar, tudo bem? A começar pela legitimidade. Na tela, olha lá. A legitimidade ativa, né, o impetrante, lá no habeas corpus vai ser qualquer pessoa. E quando nós falamos qualquer pessoa, estamos falando que pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, não precisa de capacidade civil. E esse impetrante pode ser o próprio beneficiário do remédio, nesse caso ele também será o paciente. Ou não, então volte para mim. Eu posso impetrar um habeas corpus em meu nome? Posso. O impetrante pode ser ao mesmo tempo o paciente, que é o beneficiário, quem é que está com a sua liberdade de locomoção sendo ameaçada ou já teve a violada. Por exemplo, um sujeito que está preso e escreve um habeas corpus lá direto da cadeia, ele pode fazer isso sem problema algum, tá? Como a gente fala qualquer pessoa, eu pergunto, será que a pessoa jurídica pode impetrar um habeas corpus? Pessoa jurídica até pode, desde que em favor de uma pessoa natural, uma pessoa física. Né? Então, por exemplo, tem uma empresa que está sofrendo uma execução fiscal e ela não tem mais dinheiro, vai desconsiderar a personalidade jurídica, enfim, vai chegar nos sócios e, eventualmente, esses sócios podem ser submetidos à prisão. Pode a pessoa jurídica, em favor do seu sócio, impetrar um habeas corpus? Pode, sem problema algum, né? Será que pode o Ministério Público? É possível, tá? O juiz, gente, ele não vai impetrar, mas ele pode, de ofício, conceder a ordem de habeas corpus. Pode, ele, de ofício, conceder aí a ordem de habeas corpus, tá? É que, na prática, é mais difícil. A dificuldade de manter em dia, né, aqueles pedidos que já foram feitos e julgar, só para julgar aqueles pedidos que já foram impetrados, quanto mais ele de ofício. Então, é mais difícil, mas é possível, tá? Diante da ilegalidade, da prisão, enfim, é possível. Quem que vai ser o beneficiário ou o paciente? Olha lá. O paciente é aquele que se beneficia do remédio, ou seja, aquele que está sofrendo ameaça ou violação à sua liberdade de ir, vir ou permanecer. Em relação agora à legitimidade passiva, que também é conhecida aí como impetrado ou autoridade coatora, nós vamos lembrar que o HC ele deverá ser impetrado em face da autoridade que pratica a ilegalidade ou o abuso de poder, violando a liberdade de locomoção do paciente. Então, volte para mim. Normalmente, né, vai ser aí uma autoridade pública, mas não necessariamente, tá? Mas pode ser o juiz, né, pode ser aí o chefe do presídio, enfim. Normalmente uma autoridade pública que decretou a prisão de forma ilegal, tá? Que concedeu aí. Mas será que pode figurar no polo passivo do habeas corpus um ente privado particular?
E a resposta é sim. Isso já foi questionado na primeira fase da UAB. Imaginemos um hospital. Um hospital que exija, né, um cheque calção para que sua mãe seja internada. Você não está pagando lá, é um hospital privado, e ele exige, olha, para sua mãe ficar aqui internada, precisa de um cheque calção. Depois, quando eles vão descontar esse cheque, verificam que não tem saldo. E aí fala, opa, não vamos dar alta para sua mãe enquanto não conseguimos receber esse dinheiro. Será que pode? Não pode, né? Não pode cercear essa liberdade de locomoção. Um hotel que segura alguém por falta de pagamento, nada disso é possível. Então, é possível o habeas corpus em relação aos entes privados, né? Costumamos dizer que em relação aos hotéis, eles podem até segurar as bagagens, né, como forma de pagamento, mas não a sua pessoa, porque isso viola frontalmente essa garantia constitucional, a garantia da liberdade de ir, vir e permanecer, tá? Então, um ente privado, ele pode sim figurar no polo passivo do habeas corpus, ele pode ser impetrado, tá? E quais são as hipóteses que justificam a impetração do habeas corpus? Bem, as hipóteses de cabimento nós vamos encontrar no Código de Processo Penal, não é na Constituição não, hein? Nós vamos encontrar isso lá no CPP, no Código de Processo Penal, precisamente no artigo 648, nos incisos do artigo 648, tá? Que eu vou colocar agora para vocês aí na tela, olha lá, né? Quando que cabe aí o habeas corpus? A coação, na hipótese de coação ilegal, né? Uma das hipóteses. Então, a coação será ilegal, segundo o Código de Processo Penal, quando não houver justa causa. Justa causa. Quando que não há justa causa? Por exemplo, passou aqui rapidinho. Quando não houver, né, justa causa. Quando que não há, né, justa causa? Por exemplo, quando houver ausência da materialidade do crime, ausência de indícios de autoria, tá? E aí, essas, né, é necessário, não pode ter a prisão por conta disso, tá? É ilegal essa prisão quando não houver aí, por exemplo, né, materialidade do crime, tá? Nesse caso, gente, a prisão, se ela for deferida sem provas, né, sem esse amparo, ela deverá, né, ser relaxada, tá? Imediatamente relaxada, tá? Que mais? A outra hipótese aí, ó, no inciso 2º, quando alguém estiver preso por mais tempo do que a lei determina, né? Tem prazo para isso, então não pode, né? Demorou muito lá para julgar, tem que soltar. Terceira hipótese, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Então, questão de legalidade, a prisão é ilegal. Quem decretou não tinha competência para fazer isso. Ainda aí no inciso 4º, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Então, a prisão no primeiro momento, ela foi legal, mas depois cessou o motivo, portanto, ele tem que ser solto. Ainda, de acordo com 648 e agora inciso 5º, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Bom, se a lei autoriza que cabe fiança para aquele crime lá, que ele pode sair, tem que ser admitida a fiança, né? Se não for admitida, nós estaremos diante, né, de uma hipótese de abuso de autoridade, tá? E aí, nessa hipótese, né, de abuso de autoridade, é claro que vai ter que ser expedido o alvará de soltura. Tudo bem? Também quando o processo for manifestamente nulo, ou ainda quando estiver extinta a punibilidade, tá? Pode voltar aqui para mim. Nessa questão da extinção da punibilidade, você vai ter que conhecer, né, quais são as causas consideradas, né, que extinguem a punibilidade lá no Código Penal. Então, veja que para fundamentar o seu habeas corpus, não vai bastar a Constituição, né? Por isso que não cai muito, né, ou nunca caiu em direito constitucional, porque você teria que estar com o Código de Penal e Código de Processo Penal lá para fundamentar o habeas corpus.
né? A parte processual, pelo menos lá no Código do CPP, e a parte material no Código Penal. Então, essas causas, né, de extinção da punibilidade, vocês vão encontrar no artigo 107. Trouxe aqui, coloquei no material para que vocês conheçam. Mas não é um assunto, né, normalmente recorrente em direito constitucional. Então, olha lá, quais são as causas, né, que extinguem a punibilidade segundo o artigo 107 do Código Penal agora. A morte, né, do agente, anistia, graça, indulto, retroatividade da lei que não considera o fato como criminoso, tá? Não mais considera o fato como criminoso, deixou de ser crime, não dá para mantê-lo preso. Prescrição, decadência, perempção, renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos casos que a lei admite, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Só coloquei para que saiba essas causas. E a competência. A competência no habeas corpus, ela levará em conta, normalmente, a autoridade impetrada, né, coatora, tá? E também é possível a definição pelo próprio paciente, ou seja, o beneficiário do remédio, tá? Originária do STF, 102, inciso 1º, alíneas D e J. Competência recursal, lá no âmbito do STF também, 102, inciso 2º, agora a linha A. Originária do STF, 105, inciso 1º, a linha C. Recursal no STJ, né, agora originária do STJ, 105, inciso 1º, a linha C. Recursal no STJ, 105, 2A da Constituição. Também é possível o habeas corpus no Tribunal Regional Federal, em relação aos juízes federais, Justiça Eleitoral, tá? E aí eu coloquei aqui os artigos mais importantes de forma expressa, né? Então, será competente, por exemplo, de forma originária o STF, quando o habeas corpus tiver como paciente qualquer das autoridades referidas nas alíneas anteriores. Quais são? Então, será competente o STF de forma originária quando o habeas corpus tiver como paciente quem? O presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, ministros do STF, procurador-geral da República, ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, membros dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União, chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então, qualquer dessas autoridades, se ela estiver figurando como paciente, o habeas corpus terá de ser impetrado lá diretamente, de forma originária, no Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Aqui, para recurso ordinário, nós vamos ver, volte para mim. Eu até trouxe algumas competências recursais relacionadas às garantias constitucionais que nós estamos estudando, fiz isso também em relação às outras garantias, mas nós teremos as aulas específicas relacionadas aos recursos, né? Então, teremos uma aula de recurso ordinário constitucional. E nesta aula de ROC, recurso ordinário constitucional, que já foi questionado, este sim, né? O habeas corpus não, mas o ROC sim, nós falaremos também da competência recursal dos tribunais aqui, tá? Então, aqui eu trago alguns que dizem respeito, né, à competência recursal relacionada ao julgamento de remédios, mas isso eu reitero na aula relacionada aos recursos, tudo bem? Só para lembrá-los da nossa primeira aula, quando fizemos as 3 grandes divisões das peças, dos grupos de peças que podem cair na segunda fase em direito constitucional. E aí nós dividimos em 3 grandes grupos, né? Lembram disso? O primeiro grupo, o grupo das garantias constitucionais, ou seja, dos remédios constitucionais, que nós estamos finalizando hoje, esse grupo dos remédios constitucionais. Aqui,
dentro desse grupo, nós também estudamos, né, uma inicial e estudamos a ação civil pública também, a ação de impugnação de mandato eletivo, dá para falar alguma coisa nesse grupo aqui, embora as garantias mesmo, os remédios, sejam apenas os já estudados, né, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, individual e coletivo, mandado de injunção, né, individual e coletivo e ação popular. Essas são as garantias, mas dentro desse grupo de iniciais, tá? São todas petições iniciais. Nós estudamos algumas outras ações, por exemplo, a ação civil pública. Tá, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é o grupo das ações do controle de constitucionalidade, que é um grupo forte que nós não analisamos ainda, mas que precisa ser analisado com muito cuidado, porque não é apenas em relação à peça que a atenção deve ser dada, mas em relação ao tema controle de constitucionalidade, porque é um tema recorrentíssimo nas questões e também cai como peça prático-profissional, tá? Mas sempre tem uma peça-mãe em cada grupo, né? A peça-mãe no grupo das garantias constitucionais é o mandado de segurança. A peça-mãe no grupo das ações do controle de constitucionalidade é a ação direta de inconstitucionalidade genérica, tá? E temos, por fim, o grupo dos recursos. Aí aqui nós vamos ver o ROC, recurso ordinário constitucional, né? O REST, recurso extraordinário, e a peça-mãe dos recursos, de fato, é o recurso extraordinário. Na ideia de que quem sabe o mais, que é o máximo, que tem mais informação, requisitos, etc., vai saber fazer o menos, né? Os recursos que não exigem tanta profundidade, complexidade, tá? Mas é isso. Bem, voltando então para a tela, para a nossa competência recursal relacionada ao julgamento do habeas corpus, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar em recurso ordinário o habeas corpus e os outros remédios decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão. Então, volte para mim. Nós vimos, né, que há competência originária para o julgamento do habeas corpus em alguns tribunais superiores, né? STJ, nós estamos falando, Tribunal Superior Eleitoral. Então, eles são os tribunais superiores. Competência originária significa o remédio foi julgado originariamente, né? Começou o seu julgamento em um tribunal superior. Imaginemos que esse tribunal superior denegue a ordem. Se ele conceder, não. Se ele denegar a ordem, é que caberá o recurso ordinário ao STF. É como se fosse uma apelação, tá? Começou ali no tribunal superior, qual que é a via, né, para exercer esse duplo grau de jurisdição no âmbito aqui de um tribunal superior? STF é quem vai analisar o recurso ordinário constitucional. O detalhe dessa competência é que, primeiro, tem que ser competência originária. Então, começou e terminou lá, decididos em única instância, tá? Não chegou naquele tribunal superior pela via recursal. Não, o remédio começou lá. E a segunda observação em relação a essa competência é que a decisão tem que ser denegatória. Manteve o sujeito preso. É por isso que cabe o recurso ordinário constitucional ao STF. Se concedeu a ordem, não cabe, tá? Apenas se denegou a ordem. Maravilha? Ótimo. Volta para a tela. A competência será originária do Superior Tribunal de Justiça quando o coator ou paciente, tá, for qualquer das pessoas mencionadas na alínea A, ou quando for sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado, comandantes, né, da Marinha, do Exército, Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. E, mais uma vez, a competência semelhante aqui à do STF, né, competência recursal no STJ, se a decisão for única ou última, e denegatória, aqui cabe como última instância também, chegou lá em grau recursal. Não precisa ter começado lá no Tribunal Regional Federal, tá? Temos ainda a competência dos tribunais regionais federais, quando for juiz federal, né? Se a autoridade coatora for o juiz federal,
a competência será do TRF, ok? Em grau de recurso também temos aqui a possibilidade, tá? Matéria criminal, quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Ainda tem a Justiça do Trabalho, regra trazida pela emenda 45 de 2004, tá? Quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição trabalhista. E aí temos os modelos, né, dos endereçamentos. Então, no Supremo, excelentíssimo senhor doutor, ou não, pode colocar o doutor ou não, ministro, presidente do STF, se estivermos diante de um habeas corpus a ser impetrado no STF. Excelentíssimo senhor doutor, ministro, presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, tá? E excelentíssimo senhor ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Federal da tal região, se estivermos diante de um habeas corpus no TRF, desembargador federal, né? Juiz federal da vara da seção judiciária de tal região. Desembargador do TJ, estamos aí, tá? E vara civil também é possível, tudo bem? Então, nós colocamos aí todos, pode voltar para mim, nós colocamos aí, né, todos os endereçamentos, pelo menos os modelos, né, dos endereçamentos, para que possa facilitar o estudo de vocês, tá? Uma coisa interessante é que o processamento, os requisitos para a impetração desse remédio, nós vamos encontrar lá no Código de Processo Penal. O artigo 654 do Código de Processo Penal, ele traz, né, no seu parágrafo 1º, o que deve conter, né, na petição inicial de habeas corpus, tá? Então, olha comigo que eu coloquei também para vocês. Vai ter que ter o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada, né, de sofrer violência. Aqui seria o HC repressivo, aqui seria o HC preventivo. Violência ou coação e de quem exerce essa violência ou coação, né? Da autoridade coatora ou do impetrado, certo? A declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor, ok? Além disso, a assinatura do impetrante ou de alguém a cerrou quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Então, volte para mim. Vejam, né, que o próprio Código de Processo Penal, ele não exige muitas coisas na inicial de habeas corpus, porque o habeas corpus, ele é regido pelo princípio da informalidade. E falar em informalidade significa dizer, olha, não pode ser julgado inepto, né? Inépcia de habeas corpus, não existe isso. Porque se ele é informal, não há como, né, o juiz cobrar, né? Se pode ser impetrado por qualquer pessoa, não precisa de capacidade civil, não precisa de advogado. Veja, não dá para exigir de alguém que não tenha o conhecimento jurídico, né? Os requisitos formais. Quem aprende sobre forma, sobre requisitos, é o sujeito que estudou direito, que se formou, que passou na OAB, né? Esse é quem sabe. Então, de fato, dele, o juiz pode cobrar que se observe as regras, né? Mas de alguém que não tem esse conhecimento, não é possível. Por isso, vocês viram que o próprio CPP, ele é sucinto no tocante ao que vai constar na petição inicial. Mas você, né, como está fazendo uma prova para ser advogado, né, vai colocar todo o aspecto formal que você conheça, sim, caso este remédio seja objeto de questionamento, tá? Não é, como nós falamos, não é um remédio que tem chance de cair, assim, é só se acontecer na visão do examinador o desejo profundo de colocar, mas não caiu, não temos histórico em relação a isso, apenas aqui a preocupação, na verdade, a forma de precaver, né? Então, vamos ensinar para, eventualmente, se cair alguma coisa nesse sentido, vocês saibam responder. Bom, lá na tela mais um pouquinho, os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando, no curso do processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.
imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, é possível a concessão da ordem de ofício, né? Tanto pelos juízes quanto pelos próprios tribunais, tá? E agora, volte aqui para mim. Eu trouxe, né, como eu sempre combino com vocês, né, um modelo, uma ideia aqui. E aí eu busquei um modelo do meu amigo, professor Marcelo Galante. Talvez vocês conheçam, né? Ele é o meu amigo aqui de São Paulo, professor de Direito Constitucional também, de Prática Constitucional. Inclusive, o livro dele, de Prática, eu indico, né? Eu indiquei vários livros aqui na primeira aula. Se você não assistiu, vá lá assistir. Aqueles que eu participo, aqueles de alguns colegas que eu reputo interessante, os livros, né? E um dos livros que eu citei foi o livro do professor Marcelo Galante, que é amigo aqui de São Paulo. E eu peguei esse modelo, né? Extraí esse modelo do livro dele, porque ele colocou, inclusive, a questão da prisão civil, que já foi objeto de questionamento nas questões, né? Não como peça, mas nas questões. Então, achei interessante e coloquei aqui para vocês. Vamos acompanhar como é que ficaria, então, essa peça prático-profissional? Olha lá comigo, ó. Ficaria assim, né? Estamos dando um exemplo de um habeas corpus, né? Quando a autoridade coatora, ela for um juiz de direito, tá? Na esfera estadual. Então, excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal, né? O impetrante, nacionalidade, estado civil, regrinha lá de uma inicial qualquer. Portador da cédula de identidade tal, inscrito no CPF tal, residente e domiciliado na rua tal, endereço, advogado, né? OAB, escritório, né? Pode colocar também o e-mail aí. Vem respeitosamente, tá? Vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 5º, 68 e no 647 seguintes do Código de Processo Penal, volte para mim. Então, para fundamentar a peça do habeas corpus, nós temos que colocar não apenas, né, o artigo constitucional, o fundamento constitucional do artigo 5º, inciso 68, mas também o fundamento previsto no Código de Processo Penal. Por isso, o artigo 647 e seguintes do CPP, tá? Olha lá. Impetrar, né, a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar em favor da paciente Maria, qualifica Maria, né? Nacionalidade, estado civil, RG, CPF, endereço, tá? Advogado regularmente inscrito na OAB tal, sob o número tal, que vem sofrendo coação à sua liberdade de locomoção por conta do ato do excelentíssimo senhor juiz de direito da vara civil, competente que determinou sua prisão civil e que ora figura como autoridade coautora, conforme se comprovará. Aí, volte para mim. Eu gosto, né, dessa forma aí que o professor também separa, né, da competência, da liminar, né, dos fatos. Fica bem organizado. Essa maneira de dividir a sua peça em itens, né, facilita muito a correção por parte do examinador. Eu gosto dessa maneira. Sugiro que se gostarem também, que façam assim. Porque na hora que o examinador vai comparar o espelho, vai encontrar dentro da sua peça, né, aqueles artigos que foram colocados no espelho de correção, ele já vai direto ao assunto, porque está dividido em tópicos. Então, é interessante você fazer isso. Vamos lá? Então, ele colocou lá da competência do STF para o julgamento do presente, tá? Conforme mencionado, a autoridade coatora responsável, né, pela violação inconstitucional e ilegal da liberdade é o meritíssimo juiz da vara civil, o que determina a competência do TJ, ao qual a autoridade coatora está vinculado. Dos fatos ensejadores do HC, a paciente adquiriu um veículo popular por meio de um contrato de arrendamento mercantil, leasing, em 60 prestações de R$800. A partir da 24ª prestação, começou a ter dificuldades financeiras e resolveu vender o veículo a um terceiro, Pedro, o qual se comprometeu a pagar as prestações vincendas e vencidas. Tal fato não foi comunicado ao agente financeiro, já que havia o risco de o valor da prestação ser majorado. Pedro deixou de pagar mais de 5 prestações, comportamento que autorizaria a rescisão contratual pela parte credora da relação.
O agente financeiro houve por bem propor a ação de busca e apreensão do veículo, a qual restou frustrada em face da hora paciente não possuir o veículo em seu poder, já que o alienara a Pedro. Em razão disso, o agente financeiro pediu a transformação nos mesmos autos da ação de busca e apreensão em ação de depósito e requereu a prisão da paciente por ser depositária infiel do referido veículo. Volte para mim. Cabe prisão civil por dívida nesse caso? No caso, depositário infiel? Qual é a fundamentação aqui? Não, né? Súmula vinculante número 25. É proibida, é ilegal a prisão do depositário infiel, ok? Nós não admitimos mais isso. Ok, vamos lá. O juiz competente, que ora figura como autoridade coatora, determinou a prisão da paciente até que ela devolvesse o referido veículo ou pagasse as prestações em atraso. A paciente não tem mais o veículo em seu poder e perdeu o seu emprego em virtude da prisão civil. Coação ilegal, esta que continua a ocorrer até o presente momento. A mulher está presa, hein? O que motiva a impetração da presente ordem de habeas corpus. Do direito, a prisão de natureza civil da paciente, ato coator que se pretende atacar no presente HC, é oriunda de uma suposta situação de infiel depositária de um bem, qual seja um veículo popular. Ocorre que o STF alterou, a sua jurisprudência, revogou a súmula 619, conferindo o status da supralegalidade dos direitos humanos, dos tratados de direitos humanos. Um desses tratados internacionais a que o nosso país está vinculado é o Pacto São José da Costa Rica, o qual estabeleceu norma proibitiva da prisão do depositário infiel. Por fim, a súmula vinculante número 25 consolida o entendimento esposado pelo STF, ao considerar ilícita a prisão do depositário infiel em qualquer modalidade de depósito. Em razão do efeito vinculativo e erga omnes da súmula vinculante, sua observância é obrigatória aos órgãos públicos de quaisquer dos poderes. Volte para mim, você sabe que a súmula vinculante é aquela súmula, quem cria a súmula vinculante é só o STF, vai fazer isso de ofício ou mediante provocação, tá? Mas esta súmula de ofício ou mediante provocação, criada pelo Supremo Tribunal Federal, ela vai vincular, os demais órgãos do Poder Judiciário, não o próprio Supremo, que pode até cancelá-la, mas os demais órgãos, juízes, tribunais, e toda a administração pública, direta, indireta, federal, estadual e municipal, tá? Ela só não vincula a função legislativa, ainda que exercida de forma atípica por um outro poder. Por exemplo, quando o presidente cria uma medida provisória. A súmula não vincula, mas em regra, os demais ela vincula, tá certo? Então, volte lá. Portanto, nenhuma lei infraconstitucional pode regular, tampouco determinar a prisão de um depositário infiel, persistindo no país a prisão civil exclusivamente para o caso de inadimplemento voluntário e inexcusável da pensão alimentícia, com base no artigo 5º, 67 da Constituição. Assim sendo, a prisão da paciente, ato coator à sua liberdade de locomoção, é contrária à tese pacificada pelo STF e não pode persistir. Aí já se separa, o outro item do pedido liminar em habeas corpus. Volte para mim. A liminar é pontuada separadamente na sua peça. Então, é muito interessante que vocês abram um item específico para tratar da liminar. Seja a liminar aqui em habeas corpus, seja a liminar em qualquer outra garantia constitucional. Seja um pedido de tutela antecipada numa inicial comum. Então, sempre tem que destacar e abrir um item específico na sua peça prática profissional para que o examinador não esqueça de pontuar, para que ele vá direto e pontue o seu pedido liminar, ok? Lá na tela. O pedido liminar de expedição de alvará de soltura em sede deste habeas corpus é medida de justiça, uma vez que presente os requisitos autorizadores, fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, que está demonstrado que a lesão ao direito de ir e vir da paciente, qual seja a sua prisão civil, por conta de acusação de infiel depositária, determinada pela autoridade coatora, é inconstitucional, ilegal
e contrária à tese consolidada no Supremo Tribunal Federal referente à supralegalidade dos tratados de direitos humanos e, assim, constitui abuso de poder e concede plausibilidade jurídica ao pedido liminar. Perigo na demora, o perigo em mora, está demonstrada a extrema urgência, uma vez que a paciente se encontra presa, sendo tolhida de um direito fundamental, que é a sua liberdade, restando comprovado dano irreparável do provimento jurisdicional apenas ao final do julgamento, o que importaria na continuidade da violação direta à liberdade da paciente. Pode voltar aqui para mim. Então, a liminar vai sempre conter esses dois requisitos, né? O fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, e o perigo da demora, né? O periculo in mora. Se demorar, né, essa violação, né, vai agravar a situação, e se deixar para ser só no final, não vai resolver o problema. Então, sempre lembrar dos dois requisitos, se houver pedido liminar, e tentar, né, encontrar no caso concreto, trazido pelo examinador, o que se enquadra como perigo na demora e o que se enquadra como a fumaça do bom direito, tá? Aqui, né, nós explicamos separadamente os dois, mas vocês farão isso de acordo com o caso que aparecer na peça, no problema, né, que vai cair na sua prova aí, tá bom? Lá, em relação agora aos pedidos e os requerimentos, olha lá. Ante o exposto, requer-se a este egrégio Tribunal de Justiça, primeiro, concessão da medida liminar, com a expedição de alvará de soltura da paciente Maria, que se encontra presa por ato coator ilegal, uma vez que presente os requisitos autorizadores de sua concessão. 2. O julgamento de mérito da ordem, tornando definitiva a liminar. 3. A intimação da autoridade coatora, qual seja o meritíssimo juiz de direito da vara civil, que decretou a prisão da paciente para que prestes as informações. 4. Vistas ao Ministério Público como fiscal da lei. Nesses termos, pede deferimento. Local, data, advogado, OAB, número tal. Volte para mim. Vejam também, né, que não é nenhum modelo complexo, né? Nada aí muito que traga dificuldade de compreensão, tá? Então já saibam, né, pelo menos, né, só para desencargo de consciência aí, nós deixamos um modelo do habeas corpus sabendo, né, que não é a peça predileta do examinador em direito constitucional. Sabemos que as opções do examinador, elas giram em torno de algumas peças recorrentes, como mandado de segurança, ação direta de inconstitucionalidade, né, ação popular, tá? Recurso extraordinário. Então, claro que a atenção maior, né, será dada a essas peças, que são peças que o examinador gosta mais e que ele costuma perguntar mais para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Finalizamos, então, nosso primeiro grupo de garantias constitucionais e na próxima aula nós vamos entrar num novo assunto e espero que vocês acompanhem, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.